Olá, alunos. Hoje, nessa aula, a gente vai estar falando sobre as equações trigonométricas, que está no PET 3 da semana 6. Anteriormente, a gente tinha estudado as funções trigonométricas, agora a gente vai estudar as equações trigonométricas. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de equações trigonométricas, como, por exemplo, um seno de x igual a 1a, um cosseno de x igual a 1b, de tangente de x igual a c, em que esses a, b e c são qualquer número real. Então, a gente vê que a diferença de função para equação é que a equação a gente pega a função e iguala ela a um número. E uma observação importante para a gente destacar acerca dos exemplos que eu mostrei acima é que todas esses exemplos de equações trigonométricas elas possuem infinitas soluções. A gente vai entender por que elas possuem infinitas soluções agora. Então, vamos pegar um exemplo para a gente demonstrar isso mais facilmente. Então, vamos pegar o exemplo da equação seno de x igual a meio. Então, a equação, pela tabela de valores dos ângulos notáveis que a gente mostrou nos PETs passados, a gente sabe que seno de meio ele é igual a 30 graus. E também o seno de 150 graus ele é igual a meio. Então, aqui a gente conseguiu demonstrar dois exemplos para números diferentes, graus diferentes, que dão o mesmo resultado. Mas como o ciclo trigonométrico ele é infinito, a gente pode dar infinitas voltas, tanto para frente como para trás, a gente consegue definir um conjunto de solução para a equação de seno de x igual a meio. Então, aqui nós temos dois conjuntos de soluções, em que um está dado em graus e o de baixo está dado em radianos. Então, o conjunto de solução S, a gente sabe que x igual a 30 graus, ele é uma solução para seno de x igual a meio. Agora, se a gente pega x igual a 30 graus mais um k, em que esse k é qualquer número inteiro, vezes 360 graus, que é a volta do ciclo trigonométrico, qualquer valor que a gente botar para cá, sendo ele inteiro, a gente vai achar um ângulo em que também seja solução para x, seno de x igual a meio. E o mesmo vale para o x igual a 150. A gente pega também os 150 graus mais um k, sendo que ele é um número inteiro, vezes 360 graus, que é a volta inteira de um ciclo trigonométrico. Então, qualquer valor que eu botar para cá, sendo ele inteiro, multiplicar com 360 graus e somar 150 graus, a gente também vai ter uma solução para seno de x igual a meio. Pensando em radianos, vale a mesma ideia, só que eu só vou trocar onde tem grau para o radiano. Igual 30 graus em radianos é π igual a 6, e 360 graus em radianos é igual a 2π. Então, um conjunto de solução em radianos pode ser x igual a π sobre 6, mais 2k, em que esse k também é um número inteiro, mais 2kπ. Ou os 150 graus em radianos é 5π sobre 6, 360 graus é 2π. Então, um x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, em que esse k é um número inteiro, também vai ser solução para seno de x igual a meio. Então, pelo fato do ciclo trigonométrico, a gente consegue identificar infinitas soluções para a equação seno de x igual a meio. Do ciclo trigonométrico também, a gente consegue tirar uma relação muito importante, que é a relação que a gente chama de relação trigonométrica fundamental. Então, dado o ciclo trigonométrico unitário, em que o raio dele vale 1, se a gente traça o raio, aí a gente traça um triângulo retângulo, um cateto oposto e um cateto adjacente. Então, a gente observou pelas videoaulas passadas que um cateto vai ser o cosseno de x e o outro cateto vai ser o seno de x. E a hipotenusa, como o ciclo é unitário, o raio dele, o raio desse triângulo é a hipotenusa, o raio desse ciclo trigonométrico é a hipotenusa desse triângulo retângulo, vale 1. Então, se a gente aplicar Pitágoras, a gente vai ter a seguinte relação fundamental,
em que seno de x ao quadrado mais cosseno, não, seno ao quadrado de x, porque aqui o que está elevado ao quadrado é o seno. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, ele é igual a 1. Então, do ciclo trigonométrico, a gente consegue tirar essa relação fundamental. E ela vai ser importante para várias coisas que a gente vai estudar da trigonometria. Mas aqui eu vou dar um exemplo de como é que a gente pode usar essa relação trigonométrica para facilitar os cálculos de algumas equações. Então, observe essa seguinte equação aqui na tela. Então, a gente tem 4 menos 2, que multiplica cosseno ao quadrado de x, menos 5, que multiplica seno de x igual a zero. Então, a princípio, a gente vê uma equação em que a gente tem cosseno e seno. Então, a princípio, a gente não conseguiria resolver essa equação pelo fato de ter duas variáveis, né? Só que da relação trigonométrica fundamental, a gente consegue tirar aqui. A gente viu anteriormente que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Só que dessa relação, a gente consegue isolar uma das variáveis. E nesse caso aqui, a gente vai isolar cosseno ao quadrado de x. Então, quando a gente isola cosseno ao quadrado de x, a gente está subtraindo seno ao quadrado de x dos dois lados. Então, cosseno ao quadrado de x, ele vai ser igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então, dessa relação fundamental, onde tem cosseno ao quadrado de x, a gente vai substituir por 1 menos seno ao quadrado de x, para a gente ter uma equação onde só tem uma única variável. Então, aqui a gente tem a equação trigonométrica de cima, e aqui o próximo passo seria, então, onde tem cosseno ao quadrado de x, substituir por 1 menos seno ao quadrado de x. Então, daqui a gente tem uma nova equação, que no caso é 2 mais 2 que multiplica seno ao quadrado de x, menos 5 vezes seno ao quadrado de x. Agora ficou mais simples da gente resolver. Só que para a gente resolver essa equação, a gente vai utilizar Bhaskara. Só que para facilitar ainda mais, a gente vai chamar de y onde for seno de x, para ficar mais viável de realizar essa equação e não confundir a gente. Então, observe. A gente tem o 2 mais 2 vezes seno ao quadrado de x. Se a gente quer substituir o seno por y, então aqui vai ficar 2 que multiplica y ao quadrado, que é o que está aqui, 2y ao quadrado, menos 5 vezes seno de x. A gente quer que y seja igual a seno de x, então vai ficar menos 5y igual a zero. Então, aqui a gente tem uma equação de segundo grau que a gente vai resolver por Bhaskara. Então, 2y ao quadrado menos 5y mais 2 é igual a zero. A gente tira o delta, então a gente vai ter que o delta é igual a 9. Então, a gente sabe que o y, fazendo as contas, ele vai assumir o valor 2 ou meio. Então, como a gente sabe que o y é igual a seno de x, então seno de x é igual a 2 ou seno de x é igual a meio. Só que a gente tem que ficar atento ao seguinte fato de que a função seno ela é limitada por menos 1 e 1. Então, não existe um valor que a gente pegue de x que seno desse valor seja 2. Então, aqui no caso, a gente vai ter que utilizar apenas o seno de x igual a meio, pois não existe seno de qualquer valor que seja x que dê 2. Então, a nossa única solução para a gente é seno de x igual a meio. Então, portanto, o conjunto de solução dessa equação é os valores que a gente pega para x, que a função seno dá um resultado meio. Então, como a gente já tinha visto anteriormente, vai ser o conjunto de solução em que x é igual a 30 graus mais um k, em que esse k é um número inteiro, vezes 360 graus, ou x igual a 150 graus mais k vezes 360 graus, em que esse k pertence ao número dos inteiros.